dizer que Jesus ele sai dali da cidade de Decápolis, onde curou um mudo e surdo, louvado seja Deus. E ali, ao seguir a sua caminhada, ele se compadece da multidão que lhe ia seguindo, louvado seja o nome do Senhor. Isso já entrando no capítulo 8, louvado seja Deus. Ali havia uma multidão que seguia Jesus já por dias. E Jesus, ao olhar aquela multidão, se compadece da multidão, louvado seja Deus, e percebe que a multidão, naquele momento, o que precisa é de alimento, louvado seja Deus. E ali Jesus opera a sua segunda multiplicação dos pães e dos peixes, louvado seja Deus. No começo do capítulo 8, a igreja depois pode dar uma olhada e vai ver, louvado seja Deus, a ação de Jesus com toda aquela multidão. Era muita gente ao qual Jesus havia operado muitos milagres na vida de todos aqueles que vinham até a ele. Só que naquele momento que aquele povo precisava era ser alimentado fisicamente, louvado seja Deus. E ali Jesus opera o milagre da multiplicação. Por quê? Porque Jesus ele não despede nenhum daqueles que vêm a ele vazio, louvado seja Deus. O Senhor ele conhece a nossa necessidade antes mesmo que viemos a falar, louvado seja Deus. E ele reconhece, não posso despedir esse povo desta maneira porque vão desfalecer, aleluia. E ali o Senhor opera o milagre da multiplicação e segue, louvado seja Deus, porque Jesus tinha um propósito naquele momento. Jesus tinha um destino a chegar ali naquele capítulo 8 do livro de Marcos, louvado seja Deus. Como falei antes, todo lugar que Jesus chega há um propósito, louvado seja Deus. E ali Jesus segue a destino de chegar à cidade, louvado seja Deus, de Betsaida. Mas no meio do caminho ele se depara ali com os fariseus, louvado seja Deus, que procura confrontar Jesus. Quer dizer, Jesus já vem vindo operando, fazendo maravilhas, louvado seja Deus, e eles ainda assim querem confrontar, querem tentar a Jesus, louvado seja Deus, pedindo a Jesus um sinal dos céus, aleluia. Mas Jesus não se deixa cair pela conversa dos fariseus. Por quê? Porque Jesus ele conhece a intenção dos corações dos homens. E ali Jesus deixa claro para eles que não tem nenhum sinal para dar, porque o maior sinal dos céus é justamente a presença de Jesus. Aleluia! Porque é a presença de Jesus que faz maravilhas. Aqueles homens, na verdade, queriam um showzinho particular, eu acredito. Só que Jesus não veio à terra para isso. Jesus veio e sabia qual era a sua missão, o que precisava ser feito, louvado seja Deus. E ali Jesus segue, entra num barco, louvado seja Deus, porque Jesus tinha um propósito e nada podia impedir aquilo que Jesus estava indo fazer. Jesus precisava chegar na cidade de Betsaida, louvado seja Deus. Jesus entra no barco, louvado seja o nome do Senhor, e ali estão os discípulos afoitos, louvado seja Deus, e Jesus traz a eles um esclarecimento. Olha, vigiem para vocês não se contaminarem com o fermento dos fariseus. A Bíblia vai nos dizer que um pouquinho de fermento ele leveda toda a massa. Aqueles homens não entendem, pensam que é simplesmente porque eles não têm um pão físico, porque esqueceram de levar o pão, louvado seja Deus. Mas Jesus desperta eles se preocupando com a vida espiritual. Como, irmã, que eu vou me contaminar com um fermento, simplesmente um fermento, amados? Jesus naquele momento trazia um despertamento, e hoje ele traz um despertamento para nós. Precisamos andar vigilantes, porque o fermento ele pode entrar nas nossas vidas de várias maneiras. O fermento ele pode vir através do medo, através de uma confusão, através de uma conversa errada, através de um disse-me-disse, através de situações que você não imagina, mas que se cria de repente e toma uma proporção tão grande que acaba contaminando a sua vida espiritual, que acaba abalando a sua fé. É necessário, Jesus convida eles, olha, prestem atenção, vigiem, vocês precisam vigiar, louvado seja Deus. Por quê? Porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, ele anda procurando uma situação para nos derrubar, para criar a situação. Como assim? A Bíblia vai dizer que um pouquinho só de fermento, existe uma massa, louvado seja Deus, e um pouquinho de fermento que você coloca pode estragar aquilo ali. Mas ele traz uma ilusão. Não, se você colocar esse pouquinho aqui, se você ir por aqui, o bolo vai ficar mais bonito, o bolo vai ficar mais aprazível, vai ficar mais gostoso. Não sabendo nós, se nós não vigiarmos, tudo que vai acontecer é uma contaminação.
transformação. Por quê? Porque a massa já está levedada. E ali é necessário, o Senhor nos traz esse despertamento. O Senhor nos conduz a estarmos atentos a isso. Precisamos andar vigilantes para não permitir, louvado seja Deus, que as mínimas coisas alcancem o nosso coração, alcancem a nossa mente, alcancem as nossas vidas. Jesus segue, chega do outro lado, aleluia. Chega ali na região de Betsaida, louvado seja Deus. E ao chegar naquele momento, naquele determinado lugar, ao qual eu creio, louvado seja Deus, olhando no mundo espiritual, Jesus já tinha marcado um encontro com aquele homem naquele lugar. Por quê? Porque Jesus já sabia o que ele estava indo fazer naquele lugar, aleluia. Porque cada chegada de Jesus é um propósito. Se Jesus chegou na tua vida, procure saber qual o propósito dele para ti, qual o propósito dele para a sua família, porque há propósito de Deus. Porque quando nós permitimos que ele chegue, alguma coisa acontece. Glória a Deus. No mundo espiritual, já estava programado algo para a vida daquele homem. Nós não sabemos de nada. Nós estamos em pé aqui, não sabemos daqui a 5 minutos onde estaremos, ou o que faremos, o que nos acontecerá. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que antes mesmo que chegue a nossa boca, aquilo que nós vamos falar, o Senhor já conhece. E o Senhor conhecia a necessidade daquele homem. E o Senhor vai ao encontro daquele homem, aleluia, louvado seja Deus. Jesus chega naquela cidade. Capítulo 8 do livro de Marcos, 22 a seguir vai nos dizer, acabamos de ler, louvado seja Deus. Jesus chega naquela cidade, e o povo, ao saber que Jesus chegou naquela cidade, que Jesus era aquele que operava maravilhas, pega aquele homem cego e conduz até Jesus. Aleluia. Olha que mistério, que coisa linda. Olha o que a palavra está nos dizendo. Alguém pegou aquele homem e conduziu até Jesus, e chegando diante de Jesus, rogou-lhe que tocasse nele, para que ele fosse curado. Glória a Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Louvado seja Deus. Precisamos aprender como humanos, precisamos aprender a valorizar aquela pessoa que de um jeito ou de outro nos conduz a Jesus. Aleluia. De uma forma ou de outra, a pessoa te leva a Jesus, te apresenta a Jesus, te aproxima de Jesus. Isso não tem valor. Nada pode pagar. É tremendo demais, é maravilhoso demais. Você poder ter alguém que pode te pegar no colo e te levar até Jesus. E chegar diante de Jesus, gastar o seu tempo rogando por ti. Você sabe o valor que tem isso? Você sabe a importância que isso tem na vida do homem? Precisamos valorizar essas pessoas. Ou talvez precisamos ser essa pessoa. Esse é o maior chamado na vida do homem. Você está aqui porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Qual o propósito, irmã? Conduzir alguém a Jesus. Aleluia. Gastar o seu tempo, gastar suas horas de oração, gastar os seus sacrifícios de jejum, rogando ao Pai por alguém que está carente, está precisando, está cego, está morto espiritualmente. Glória a Deus. Precisamos nos despertar para isso. Precisamos ser alguém útil no reino, alguém que socorre, alguém que estende a mão de verdade. Esse é o nosso chamado. Este é o propósito de Deus nas nossas vidas. Eles levam aquele homem até Jesus. Roga a Jesus que o toque. Jesus automaticamente atende. Jesus atende a sua oração. Jesus, ele vê a sua oração. Jesus vê aquela pessoa que você apresenta a ele. Quantas vezes chorando a gente intercede por alguém. Jesus, ele vê. Aleluia. Jesus, ele viu. E ali Jesus pega aquele cego pelas mãos, traz para o lado de fora, aleluia, louvado seja Deus,
pro lado de fora. Existem momentos e existem milagres, existem situações que para Deus achar a liberdade de trabalhar em mim, em você, o Senhor precisa te locomover de determinados lugares. O Senhor precisa arrancar certas situações. O Senhor precisa tratar certas situações. O Senhor talvez precise tratar o meu eu, tratar o meu ego, tratar as minhas infantilidades, para que o Senhor ache liberdade para trabalhar. Porque para Deus trabalhar é necessário que venhamos nos esvaziar de nós mesmos, para que Ele ache espaço e legalidade nas nossas vidas para ser Deus. Aleluia. Para fazer aquilo que Ele apraz. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser em qualquer lugar. E ali Jesus pega o cego. Chega do lado de fora, Jesus cospe. Como isso, irmã? Jesus cospe no olho daquele cego. Uma cusparada. Jesus poderia fazer tanta coisa. Por que não fez assim? Por que não fez assado? Ah, se fosse desse jeito era melhor. Se fosse daquele, era talvez doesse menos. Não é assim que nós somos? A gente leva até Jesus, pede para que Ele faça alguma coisa, mas não perdemos a oportunidade de estar opinando de como Deus deve trabalhar na vida do vaso. Como Deus tem que trabalhar na vida do homem. Deus, Ele trabalha como quer. Aleluia. Deus, Ele trabalha do modo dEle, da forma que Ele apraz. Por quê? Porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é detalhista. E Deus está trabalhando ali na vida daquele homem. Jesus Cristo cospe nos olhos dele, coloca as mãos e pergunta: está vendo alguma coisa? Aquele homem abre, levanta a cabeça, abre os olhos. Estou vendo. Estou vendo homens agora que andam como árvores. Tem alguma coisa errada aí. Árvores não andam, para começo de conversa, né? Como é que aquele homem sabe que é homens? Isso significa que aquele homem não nasceu cego. Ele estava vendo as pessoas, ele olhou e viu pessoas. Só que ele viu o vulto, né? Estava incompleto, a situação não estava terminada. Mas ele já ficou afoito, não, eu estou vendo, o pessoal está andando igual árvore. Aquele homem estava satisfeito. Para ele o milagre estava completo. Para ele estava tudo certo, já tinha acontecido o milagre na vida dele. Mas Jesus não faz nada pela metade. Glória a Deus. O Deus que eu sirvo não faz nada pela metade. Mas nós humanos insistimos em viver de forma acomodada no mais ou menos. Insistimos, aleluia, em nos acomodar no mínimo. Quantas vezes, louvado seja Deus, o Senhor nos convida a viver de maneira mais profunda com Ele, mas nós nos contentamos com a água até o joelho. Quantas vezes o Senhor usa vasos e vasos e diz para mim, diz para você: olha, o que eu tenho contigo é grande, o chamado é grande, há um propósito grande, louvado seja Deus. Mas a gente se contenta em vir na igreja uma vez ou outra, a gente se contenta em chegar no culto, falar uma língua estranha uma vez ou outra, a gente se contenta em orar 10 minutos, a gente se contenta em ler um versículo por dia, sendo que o Senhor tem muito mais além para fazer. Glória a Deus. E aconteceu isso na vida daquele homem. Aquele homem estava satisfeito com o mínimo que estava apresentado a ele, sendo que ele estava diante de Jesus. Aleluia. Nós estamos diante de Deus. Ai, irmã, eu oro por fulano há anos. Fulano está melhor, graças a Deus está melhor. Para mim já
Deus tem muito mais. Aleluia. Deus quer completar a obra. Glória Continua a Deus. orando, porque tem muito mais de Deus a ser feito. Aleluia. Ah, mas ele bebia, não bebe mais, mas ainda não se converteu. Deus quer trazer ele como homem de Deus que o Senhor chamou para ser. Aleluia. Glória a Deus. Não se contente com o mínimo. Não fique satisfeita com aquilo que está diante dos teus olhos. O sobrenatural vai muito mais além. O Senhor convida a mergulhar, louvado seja Deus, de tal forma que você chegue a um nível que você precise nadar, aleluia. Porque caminhar não está dando mais, porque a água já chegou. Aleluia. O que Deus tem para mim e para você. Jesus agora, louvado seja Deus, coloca as mãos de novo nos olhos daquele homem. Aleluia. Jesus ali é como se, na minha visão, Jesus concedesse ali uma outra oportunidade. Glória a Deus. Deus é Deus de oportunidades. Aleluia. Quantas vidas travadas pelo eu. Quantas vidas travadas pelo que é que tem. Quantas vidas travadas pelas dificuldades, pelas situações que ocorrem ao decorrer dos anos. Aí a vida fica paralisada. E muitas vezes a gente chega diante de Deus e questiona: Deus, por que isso não acontece? Por que eu tenho tantos anos na igreja, aquilo não acontece? Por que eu oro há tanto tempo, jejuo há tanto tempo, aquilo outro não acontece? Aleluia. O Senhor manda te dizer: o erro não está nele. O erro não está em Deus. O erro está em mim. O erro está em você. Não questione o Senhor. Pare para analisar como está a sua vida. Olhe para dentro de você como está a sua visão espiritual. Como está a sua condição espiritual. Até onde você tem caminhado. Até onde você tem permitido que o Espírito Santo te conduza. Aleluia. O que você tem feito para movimentar os céus a seu favor. Precisamos sair do comodismo. Deus, Ele nos dá novas e novas oportunidades todos os dias. No primeiro culto do ano, foi o que o Senhor bradou aqui neste lugar. O Senhor estava nos dando nova oportunidade. O ano virou como, irmão? O ano é novo, novo como, irmã? É um número que é novo. Mas para as nossas vidas viver algo novo, é necessário que venhamos nos levantar e nos incomodar com o comodismo que nos paralisa no mundo espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus nos dá nova oportunidade. Ele nos convida mais uma vez. Ele fala mais uma vez. Ele brada nos nossos corações mais uma vez. Deixa eu fazer. Deixa eu direcionar. Deixa eu conduzir. Ainda não está bom. Jesus está deixando bem claro para aquele homem: não está bom. O que você está vendo é pouco. O que eu tenho para fazer vai muito além do que você consegue ver. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus coloca as mãos novamente nos olhos daquele homem. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus coloca as mãos, aleluia, louvado seja Deus, nos olhos daquele homem. E aí diz para ele: e agora como é que está? As mãos de Jesus têm poder para mudar qualquer situação.
situação. As mãos de Jesus têm poder para modificar qualquer quadro. As mãos de Jesus Cristo, no momento que se levanta em seu favor, toda barreira ela cai, toda cegueira se desfaz, toda paralisia é quebrada. E o Senhor, aleluia, Ele muda a situação. Glória a Deus. Aleluia. Ele põe novamente as mãos. Ele diz assim, ó, desse jeito aí não tá bom. Chega pra cá. Aleluia. Deixa eu amassar mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. Deixa eu apertar mais um pouquinho ali. Eu preciso pisar mais um pouquinho cá, porque o vaso é meu. E precisa ficar da maneira que eu quero. Glória a Deus. Veio até a mim? Chegou nas minhas mãos? Eu vou fazer aquilo que me apraz. E ali ele apruma de um lado, amassa do outro, rola mais um pouquinho do outro, bate do outro, né, Júnior? Dá umas porradinhas de leve, tá torto aqui ainda, deixa eu ajeitar pro lado de cá. Aleluia. E agora? Tá bom? O homem abre o olho firmemente. Oh, glória a Deus. O homem abre o olho, louvado seja Deus, de forma firme. Olha firme e consegue ver aquilo que está distante dele de forma perfeita. Por quê, amada? Porque Deus trabalha de maneira perfeita. Aleluia. Deus é detalhista e Ele vai nos quatro cantos trabalhando nos detalhes. Ele vai movendo o sobrenatural e deixa de maneira perfeita, porque Deus só trabalha no perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Onde precisar moldar, onde precisar trabalhar, onde precisar mexer, não tenha medo, não. Permita simplesmente que Ele faça. Permita simplesmente. Dê essa liberdade. Se permita. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Se levante. Levanta a sua cabeça. Levanta os teus olhos. E veja aquilo que o Senhor preparou para você. Veja a perfeição que Deus tem preparado para você. Aquele homem estava cego. Aquele homem tinha chegado ali conduzido. Tinha sido levado por alguém. Alguém rogou por ele. Louvado seja Deus. Aquele homem tem um encontro. Com o Senhor. E agora aquele homem está vendo. Glória a Deus. Aquele homem prova o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem volta a enxergar. E o Senhor diz para ele: agora vá para sua casa. Sabe por quê? Ele tinha sido conduzido. Ele tinha provado do milagre. Ele tinha provado do tratamento de Jesus. Agora era para ele ir para casa, porque agora era ele quem ia conduzir a sua família, Jesus. Glória a Deus. Era ele quem ia conduzi-los à sua volta, louvado seja Deus. Quantas pessoas à sua volta que podiam estar na mesma situação que ele, ou até mesmo pior. Agora aquele homem tem a oportunidade de ser canal na vida de alguém. Glória a Deus. Aquele homem tem a oportunidade, aleluia, de viver os propósitos de Deus. Glória a Deus. Aquele homem recebe a oportunidade de enxergar. Aleluia. Quantos que se encontram cegos espiritualmente? Quantos que se encontram paralisados espiritualmente?
Quantos? No mês de novembro, eu vivi uma experiência com Deus. Eu já tinha dias lutando numa luta, numa batalha, ao qual eu questionava comigo mesma, eu me culpava, porque que eu tinha tantos anos no Evangelho e não tinha feito nada para Deus, não tinha nada a apresentar ao Senhor, e ali aquilo me entristecia, me abatia e eu chorava. E o Senhor disse para mim: pare de olhar o que ficou atrás. Pare de se prender naquilo que deixou de fazer. Tem muita coisa para fazer na frente. Glória Olha a Deus. para frente, levanta a cabeça. Olha quanta coisa tem a ser feito. Glória a Deus. E o Senhor fala conosco nesta noite. Passou esse tempo todo cego e paralisado. Agora levanta a cabeça. Olha para frente e percebe a caminhada que você tem agora à sua frente. Percebe, observe aquilo que é necessário fazer a partir de agora. Aleluia. Pode ir, vai. Vai que tem muita coisa para fazer. Não se prenda ao passado, ao que ficou, ao que deixou. Jesus é Jesus de já. Glória a Deus. Jesus é Jesus de agora. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Aleluia. O alvo é Cristo. Glória a Deus. Esse é o convite de Deus para nós nesta noite. Aleluia. Eu queria convidar a igreja, aleluia, louvado seja Deus, a vir aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus.